Olá a todos, eu me chamo Danilo Gomes, sejam bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para mais esse diálogo filosófico, a presença do amigo Ibirá Barreto. Seja muito bem-vindo, Ibirá. Muito obrigado, Danilo. Olá a todos. Bom, Ibirá, para começar então, vamos fazer uma pergunta ao mesmo tempo que é simples, ela é complexa, porque é necessário compreender bem o que esses termos significam, né? De uma maneira prática, né? E eu queria que você explicasse para a gente, segundo a filosofia, a maneira clássica, obviamente, o que significa a ética e o que significa a moral. Bem, Danilo, uma boa maneira de você começar é indo no significado original, né? Se trata da etimologia dessas palavras. Ética vem do grego ethos e moral vem do latim mores. Né? E o curioso é que originalmente essas duas palavras elas significam costumes, né? Então elas não seriam tão diferentes assim, né? Porque às vezes se você perguntar a diferença entre as duas, você vai associar a ética com algo mais filosófico, né? E a moral com algo mais prático, mais do dia a dia. Certo. Porém, como as duas vêm de essas duas palavras, né? Vêm aí tanto da Grécia quanto de Roma, né? Esses povos eles não concebiam um sistema de ideias desconectado da prática, né? Então, na verdade, esses dois termos, né? Eles possuem mais similitudes, né? São mais similares do que, né, normalmente se pensa. Agora, falando de ética e de moral, a gente entende hoje, as pessoas falam muito de ética dentro de um conceito mais temporal, no sentido de, olha, eu sou bom porque isso gera bons frutos para mim. Então eu vou ser bom para uma pessoa porque eu vou obter algo em função disso. Então a gente compreende que uma ética aí baseada no interesse. Né? Como é que a filosofia trata disso? Como é que se compreende isso? Sim, na verdade, quando você vê essa questão sob um ponto de vista filosófico, né, você vai ver que o ideal é que você possa adotar um ponto de vista mais independente, né? Enfim, hoje em dia as pessoas agem muito por interesse, né? Como você colocou aí. A verdadeira ética, né? Ela é algo que, de certa forma, transcende, né, esses conceitos menores, né? O próprio Kant, né, um filósofo muito, muito interessante, ele fala que dentro do ser humano existe uma lei, né? Assim como a nossa realidade física possui leis físicas como gravidade, etc. Dentro de nós vamos encontrar essas leis também, né? Então existe uma conduta que seria própria do ser humano, né? E quando você passa a agir simplesmente por conta de um contexto social ou por conta de algum interesse, né, você já vai estar, às vezes, até se afastando dessa ética que eu vou chamar de atemporal, né? Que são conceitos, Danilo, como, por exemplo, a justiça, a cortesia, né? Nós não podemos relativizar demais as coisas, né? Hoje em dia eu vejo que as pessoas, às vezes, relativizam demais essas questões. Limitam, né, a um tempo específico, né? Também. Sim, também, né? Então, você tem que ter o quê? Você tem que ser um pouco mais... buscar um pouco essa independência, né? Por exemplo, se o outro agiu mal, então eu vou agir mal com ele também, né? Não, como diz o Marco Aurélio, outro grande filósofo, né, romano, ele falava que o mau comportamento dos outros, né, de forma alguma deveria, né, influenciar no meu comportamento, né? Então isso é Você não fica preso à ação do outro. Exatamente. Isso também seria ético. Isso e seria moral, ético. Portanto. Sim, e portanto moral, né? Porque senão você vai estar sempre o quê? Sempre colocando a sua ética, né, o seu comportamento numa grande aleatoriedade, né?
Você vai... Se são éticos, eu serei também. Se são justos, eu serei. Exatamente. Então, acho que não é bem assim. Percebe que tem um ponto de apoio que nós temos que encontrar dentro de nós mesmos, né? Sim. E a filosofia trata muito disso, não é, Ibirá? Assim, a filosofia clássica como um todo, todo esse grande legado de filósofos que nós temos, desde os egípcios, os hindus, os gregos e os romanos, como você citou agora por último, eles têm a mesma tônica. Ou seja, em qualquer momento da história, eles vão falar das mesmas coisas, embora com linguagens distintas, mas eles tratam com a mesma profundidade disso, porque isso é algo inerente ao ser humano. E no momento de hoje a gente vê que há uma carência muito grande de um conhecimento prático disso, né? Porque isso não está ligado também só a uma questão intelectual, que é como a gente falava agora, né? Quanto mais intelectual a pessoa, mais ética e moral. Isso é interessante, né? Muitas vezes as pessoas tendem a achar que uma pessoa com um intelecto melhor trabalhado vai ser uma pessoa mais ética. Não necessariamente, né? Porque tanto é que você vê muitos diplomados que aprontam das suas, né? E existem pessoas que aparentemente são iletradas, e eu vou citar aqui talvez um dos maiores exemplos, né? A história da filosofia é dividida entre antes e depois de Sócrates, né? Sim. E, no entanto, ele era um pouco mais que um iletrado, né? Então isso é muito interessante, porque quando você privilegia muito somente esse aspecto intelectual, você pode esquecer dos valores, né? Daquilo que realmente é ético, né? Claro que à medida que um ser humano vai adquirindo cultura, a tendência, né, é que ele se torne mais refinado em alguns pontos, né? Só que essa ética, né, ela vai depender mais de um comportamento coerente do que, muitas vezes, de uma cartilha intelectual, por exemplo. De uma cartilha intelectual, né? Acho que isso é bem interessante de se ver, né? Como você colocou, não se trata de uma questão de dispensar o lado intelectual, mas tem que haver uma moral também para que sustente esse elemento, no caso. Exato. É isso que você quis dizer, no caso. Exato. Tem que ter essa coerência básica, né? Então, ou pelo menos uma busca honesta nessa direção. Em função disso. Em função disso. Isso está dentro do tema, obviamente, né? Mas como você citou Sócrates, acho que vale pegar esse gancho para deixar mais claro como é essa questão ética e moral, né? Como é que você enxerga isso, né? Porque o Sócrates morreu de uma maneira injusta. E ainda assim ele conseguiu sustentar todos os seus conceitos até o último momento de vida, né? Esse exemplo é fantástico, né? O Sócrates chegou a um ponto, né, em que ele estava... Quando ele já havia sido condenado, né? E apesar de ser, claro, né, dele ter sido acusado injustamente... Cabe destacar que foi de corromper a juventude e querer instaurar novas divindades na Grécia, né? Exatamente. Essas foram as acusações, né? E apesar dele fazer provavelmente o contrário, né? Que era promover a juventude. Mas acontece, são os acidentes de trabalho dos filósofos, né? Às vezes acontece. Então, quando ele estava lá na prisão, ele teve que ficar um bom tempo lá, porque havia um período lá na Grécia, né? Era uma questão religiosa em que ele não poderia ser executado dentro naquele período, né? Naquele período, né? E aí, alguns discípulos dele providenciaram uma fuga, né? Fizeram um prison break. Esse capítulo é bem interessante na vida dele, né? Exatamente. E aí eles chegaram lá, falaram: olha, mestre, já está tudo certinho, nós vamos sair daqui, tal, vamos pegar um barco, alguma coisa e tal, e aí vamos salvar o senhor. Aí, na mesma hora, o Sócrates vira e fala: puxa, obrigado, filho, né? Interessante. Será que é justo eu fazer isso ou não? Né? O cara fica desesperado, né? Fala: puxa, mas essa não é a hora de... né? De filosofar, né? E, no entanto, o Sócrates vira para ele e fala: olha, eu sou cidadão ateniense, certo? A minha vida toda. E a minha vida toda eu usufruí das leis atenienses. Porém, houve alguma coisa contra as leis no meu processo? Porque realmente o processo de condenação dele, o jogo estava pré-determinado, né? Desde o início, né? Apesar dele ter sido condenado por uma margem pequena, sim, foi dentro da lei ateniense. Sim. Então ele lançou a seguinte questão, falou: olha, então você está propondo o seguinte, que eu seja um bom cidadão enquanto as leis me favorecem,
E a partir do momento em que as leis me desfavorecem, então eu tenho que quebrar as leis. É isso que você está propondo, né? Você está propondo praticamente um golpe de Estado, né? Algo assim. Então é muito interessante, e o Sócrates acaba optando, né? E ele explica isso pro rapaz, né? Explica isso, que seria totalmente antiético da parte dele fugir, né? Então esse é um exemplo muito interessante, que no caso ele foi tão coerente a ponto de colocar a vida dele em jogo, né? Sim. Isso é muito prático, não é, Ibirá? Assim, Muito. não necessita de muitas explicações, porque é muito interessante falar da ética sobre uma ótica intelectual. Olha, é interessante que a pessoa seja ética e etc, e etc. Mas e o nosso comportamento, como ele fica em função disso? Ou seja, Sim. o que a gente tem aplicado desses elementos de uma maneira bem cotidiana. Desde quando a gente sai de casa, por exemplo, quando a gente vai no trânsito e fecha uma pessoa, quando a gente passa à frente uma fila. Então, um exemplo interessante, uma vez eu fui assistir um concerto na Sala São Paulo, e aí a fila estava bem grande, né? Porque era um evento bem interessante. E é um exemplo bem simples como a gente pode colocar isso e como isso começa com uma pequena atitude. E aí eu estava na fila e de repente tinha um pai, né? Um rapaz com a sua esposa na fila com uma criança juntos. E aí estava eu e um amigo meu, músico, que a gente ia assistir o concerto, e eu falei, olha, observa esse comportamento. Ele começou a observar também, e aí o rapaz com a esposa, ele deu um passo à frente e cortou a fila, né? O pessoal estava meio disperso e o pai achou, bom, ninguém tá vendo, eu vou cortar. E a criança, ela cutucou o pai assim por baixo, e eu fiquei vendo essa cena. Ela falou, olha pai, você tá cortando a fila. Falou meio baixo assim, né? E aí o pai, não, é normal, é assim mesmo. Aí ele não quis explicar para a criança, só que a criança não concordava com aquela ação. A esposa, como não entendeu nada, também não relutou em nenhum momento e seguiram em frente. Mas a gente tem essa ideia de que essas pessoas são mais éticas e mais morais. E acho que culmina com isso que você acabou de falar, né? E o Sócrates, com esse exemplo brilhante de uma ética e de uma moral que colocou em risco a sua própria vida, e ele assumiu isso. E ele aplicou isso na prática, porque ele poderia muito bem ter fugido, como você colocou, né? Exatamente. Então, para ele, como ele falava, né? Falou, olha, é sempre preferível sofrer uma injustiça do que realizar uma, né? Então ele levou isso como uma norma de vida, né? Então isso é bem interessante, acho que é uma reflexão mesmo para o nosso dia a dia, né? Esse exemplo aí da fila é fantástico, porque está sempre aí, né? E quantas vezes, por exemplo, nós falamos que o quanto amamos nossos entes queridos e mesmo as pessoas, né, com as quais nós convivemos, que não sejam tão próximas, né? Às vezes nós compartilhamos alguma frase bonita, né, nas redes sociais e tudo, só que o quanto disso nós temos levado à prática, né? Porque na hora de levar à prática, muitas vezes você vai ter que pagar algum preço, né? Sim. Seja em tempo, seja em energia, sempre tem, né? E haverá muitos questionamentos também em função disso, né? Porque é uma postura que você tomou para si como uma postura de vida prática, e isso vai requerer um esforço, vai requerer uma perseverança em função disso, porque a gente sabe que isso não é fácil, né? Porque na prática você tem que realmente consolidar isso através de um comportamento, né? Isso Sim. tem que se transformar num comportamento, né? Agora, o Ibirá, pegando esse gancho que você falou, a gente falando do filósofo, a gente acabou entrando no Sócrates, que tem tudo a ver com ética e moral. E foi muito bom ter falado sobre isso, muito bom ouvir também o que você tem a dizer. Agora, em relação ao filósofo, né? Fala-se muito hoje em relação à filosofia. Queria que você falasse para nós também, explicasse o que é a filosofia, o que é o filósofo, né? E para que as pessoas possam compreender melhor. Porque, assim, eu vou colocar também o que eu tinha como um conceito de um filósofo, que é o sujeito que lê muito, por exemplo, estuda uma série de civilizações, de sociedades, o comportamento humano, ciência, arte, religião, política, etc. e tal. E é aquele que vai pensar sobre tudo isso. E pensar livremente, sem nenhum comprometimento em virtude daquilo que ele viu. Bom, Danilo, o termo filosofia, né? Usando aí de novo a etimologia, né? A origem das palavras, significa literalmente amor à sabedoria, né? Então isso tem esse termo foi cunhado aí pelo nosso Pitágoras, né? Ele entendia o seguinte, né? Que ele dizia que conhecia os homens sábios. Falou, eu conheci os sábios, né? Então ele falava, só que eu mesmo não sou um sábio. Bom, se ele disse, talvez seja verdade, né? Mas de qualquer maneira, para nós ele é um exemplo de um homem com grande sabedoria. E
ele falava que ele era o quê? Ele não era um sófos. Sófos seria o sábio, né? Certo. Ele seria um filo. Filo, a palavra filo tem a ver com afinidade, com, né, com amor, amizade, enfim, né? Então ele falava que era um filosófos, ou seja, um amigo dos sábios, né? Ou um amante da sabedoria, tá? Então esse termo ele é muito preciso, ele é muito interessante, né? Porque assim, geralmente quando você fala do filósofo, principalmente nessa concepção mais intelectual que você colocou aí, como um cara que está parado, né? Só que eu pergunto para você, se você está buscando algo, você está parado? Isso necessariamente requer um movimento, né? Um movimento. Então é muito interessante porque o próprio termo filósofo tem dentro de si uma ideia de movimento, uma ideia de busca, né? Quem está buscando nunca vai estar parado, né? Às vezes o pessoal me perguntava, o que você faz na escola de filosofia, né? Lá em Guarulhos, né? Você fica sentado, tem uma pedra onde você fica sentado pensando, a né? imagem do Rodin, né? Exatamente. Pensador. Aquela imagem do pensador, né? E na verdade, quando você analisa, mesmo superficialmente, a vida desses grandes filósofos, você vai encontrar neles homens extremamente dinâmicos, homens que não eram alienados da sua própria realidade, muito pelo contrário, eram extremamente ativos e que efetivamente moveram a roda da história no seu tempo, né? Então isso é bem interessante. O Platão ele tem um exemplo que eu acho muito bacana. Ele dá o exemplo como se houvesse um navio, né? Certo. Então dentro do barco tem uns caras que estão lá limpando o chão, outros estão, né, mexendo nas velas, né? Outros estão mexendo lá no leme. E aí tem um cara que fica ali no convés, olhando as estrelas, fazendo desenhos, né? E ele fala que muitas vezes esse cara, né, que é um navegador, certo? Muitas vezes ele pode ser visto como um cara que não está fazendo nada, que está só olhando para as estrelas, né? Só que, na verdade, ele compara esse cara ao filósofo, né? Talvez uma das funções mais importantes, porque do que adianta você ter um navio limpo, funcionando, com os mantimentos, né, com tudo correto, etc e tal, se você não sabe para onde está indo, né? Então o filósofo ele tem esse papel, né? E todo ser humano, na verdade, ele é potencialmente um filósofo, né? Ele tem esse papel de ter um ponto de vista mais profundo a respeito da vida, né? Certo? Muito interessante isso, porque, como você falou, desse entendimento profundo da vida, isso, sobretudo, também vai colocar o ser humano diante de si próprio, saber quem ele é, de onde ele veio, para onde ele vai. Isso também é muito ligado à ética e à moral. Então eu queria que você falasse um pouco também sobre o que é o ser humano, por exemplo, assim, sinteticamente, para as pessoas terem uma ideia do que ele é, porque se a pessoa não sabe quem ela não vai saber de onde veio, para onde vai. Então, como diria o Shakespeare, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? Certo. E no caso, o filósofo ele busca uma direção para a sua vida, que tenha muita coerência, que tenha muita prática de vida, que tenha muita intensidade. E uma resposta filosófica para isso é muito importante porque dá um norte para o ser humano de um modo geral, né? Sim. De fato, quando nós estávamos falando aqui sobre a questão da ética, né? Nós vimos o exemplo do Sócrates, né? Vimos alguns exemplos cotidianos. No fundo, o que acontece? Você tem que ter um referencial dentro de você, né? Só que, como é que você vai ter esse referencial dentro de você se você não se conhece, né? Então, esse foi um tema fundamental, né, em várias civilizações e vários filósofos, né? E existem alguns pontos em comum, né, entre esses sábios, né? Primeiramente que o ser humano ele possui vários veículos de expressão, né? Basicamente, né, isso os gregos diziam. Eles diziam que nós tínhamos um corpo físico, certo? Essa parte mais visível que nós temos mesmo. Certo. Sente frio, sente fome, etc. Né? É a nossa parte mais animalesca, certo? É o nosso parentesco com os animais. Né? Nós temos um aspecto psicológico, que são as nossas emoções e uma mente pensante, certo? Uma mente intelectual. E, além disso,
nós teríamos o quê? Nós teríamos uma parte que é metafísica, né? Ou seja, que não se vê, que está além daquilo que a gente consegue observar a olho nu, digamos assim. Exatamente, né? Eles faziam até um paralelo, é como se fosse um teatro, né? No teatro, o ator usava aquelas máscaras, né? Sim. Então, aquela máscara, ela podia ser quebrada, ela podia, enfim, ela possuía um tempo de vida limitado. Só que por trás da máscara tem o quê? Tem um ator, certo? Que podia sair do palco e depois voltar para o palco com uma outra máscara, né? Então eles colocavam esse aspecto, né? Como sendo, apesar de ser intangível, né? Na verdade ele é a causa de tudo, né? Ele é o mais importante. E se você ignora esse aspecto do ser humano, realmente você pode incorrer em problemas muito sérios. Porque se você não considera esse aspecto metafísico, né, de onde viriam essas aspirações filosóficas do ser humano, você automaticamente começa a animalizar esse ser humano, né? E aí você vai passar a ter motivações que são totalmente vulgares, né? Então, muitas vezes o ser humano ele vai ter um modo de vida aparentemente sofisticado, né? Mas vai ser tudo um verniz, né? Um verniz para o animal. Então, tipo, porque um animal ele precisa para viver o quê? Precisa de uma toca, ele precisa comer, ele precisa de um clã para se sentir seguro, certo? E hoje em dia muitos seres humanos estão vivendo assim. Ok, não é mais a toca, é uma cobertura luxuosa. Mas a tônica é a mesma, né? São vinhos finos ou restaurantes finos, né? Então, quando falta esse elemento, você coloca que quando falta esse elemento do ser humano buscar conhecer-se a si mesmo, né? Melhor, mais profundamente, necessariamente subentende-se que vai faltar também a ele a ética e a moral. Exato. Porque uma coisa não está desligada da outra, como você colocou no início, né? Ou seja, é necessário que haja uma intelectualidade para você conhecer melhor as coisas, conhecer os aspectos técnicos dessas coisas. Porém, é necessário também que você aplique. Dá para colocar o exemplo também da música, né? Daquele músico que, por exemplo, lê partitura muito bem, só que você coloca um piano ou um instrumento na mão dele para tocar, ele não consegue desenvolver aquilo. A gente pode fazer essa relação com a ética e com a moral também, ou seja, tem que existir um elemento teórico e tem que existir uma sustentação prática que dê vazão a esse elemento teórico, né? Exatamente, exatamente. E disso se trata esse ponto de vista, né? De você, quando você considera que o ser humano possui vários veículos de expressão, né? Na verdade, a nossa tarefa é o quê? É conhecer cada um desses veículos e harmonizá-los, né? Harmonizá-los dentro de um sentido ético, né? Aí você vai ter que gerar essa harmonização por cima, né? Sempre pelos aspectos mais atemporais, né? Pelos aspectos mais filosóficos. Porque não adianta, por exemplo, você não... É como você harmonizar as pessoas, né? Você não vai conseguir gerar uma verdadeira fraternidade entre as pessoas baseada, por exemplo, na cor favorita ou no time de futebol, muito menos, né? Não dá para nivelar por baixo nesse caso, né? Exatamente. Então você vai ter que nivelar por cima, né? Por exemplo, a busca pela sabedoria, né? Estamos aqui falando sobre filosofia. Esse é um ponto em que você pode amarrar as pessoas, né? Nós temos gostos diferentes, criações diferentes, certo? E, no entanto, estamos aqui buscando algo, né? Então, a busca pela sabedoria é um grande ponto de união, né? Bom, pessoal, muito bom falar com o Ibirá. Obrigado aqui pela presença. Vocês podem conhecer um pouco mais sobre Nova Acrópole através do site www.nova-acrópole.org.br. Lá vocês vão conhecer um pouco mais das escolas de Nova Acrópole, dos endereços, da sede que fica mais próxima a você. E queria que o Ibirá deixasse, né, uma mensagem final para sintetizar tudo que a gente falou de ética, de moral, de filosofia, nesse diálogo que foi muito bom. Bem, sem dúvida, ser ético, né, é um esforço, né? Porque realmente existe uma relação aí entre o que é válido e o difícil, né? E que ser ético não é só ter boas intenções, né? Porque, como diz o ditado popular, de boas intenções o inferno está cheio, né?
para você ser ético, na verdade, você tem que se perguntar, né? Você tem que se conhecer, procurar ter não uma postura crítica no mau sentido, né? Mas uma postura mais reflexiva perante a vida, né? Refletir mais a respeito do que eu sou como ser humano, né? Como é que eu faço para realmente viver como ser humano e não simplesmente me levar pelas águas aí das opiniões e, enfim, e de todas essas tendências que nós temos nos dias atuais, né? Porque, pessoal, se nós não sabemos se nós não nos conhecermos, não nos dermos o trabalho de nos conhecer, né? A mídia e qualquer espertalhão vai dizer o que nós somos. E se nós não temos essa memória, né, nós simplesmente vamos ser obrigados a aceitar. Então, eu acho que ser filósofo é importante, né, por conta disso, para que nós possamos viver uma vida mais completa, né? Então, o que eu gostaria de deixar para vocês é que espero que vocês possam buscar um pouquinho disso aí no dia a dia, né? E, sem dúvida, buscar ser mais coerentes com essas ideias belas, né? Ser mais como nós gostaríamos de ser, né? Bom, pessoal, ficamos por aqui, encerrando com essas palavras do Ibirá, mais um podcast filosófico. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado também à presença do Ibirá Barreto. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Danilo, por mais essa oportunidade. E obrigado a todos aí pela audiência. E para vocês que querem nos contatar, mandar e-mails com sugestões, com dúvidas, enfim, com informações, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. E para quem quiser conhecer um pouco mais também sobre a Nova Acrópole, Escola de Filosofia Maneira Clássica, basta acessar www.nova-acrópole.org.br. Até a próxima!